teve Chico Xavier, e eu vou trazer uma reflexão que está no livro Passos da Vida, de Albino Teixeira, que eu acho muito interessante, que vai ser a base das nossas reflexões de hoje. Albino Teixeira, ele vai dizer que no percurso, na estrada percorrida, o que mais nos faz sofrer não são as dificuldades, é o desânimo em superá-la, que não são as provações, mas é o desespero diante do sofrimento, que não é a doença, é o pavor de recebê-la, que não é a idade do corpo com o tempo que vai envelhecendo, mas é a paixão pelas aparências exteriores. E Albino Teixeira ele vai dizer que é muito fácil identificar os problemas, mas o pior problema é quando nós colocamos uma carga de aflição, quando nós criamos uma carga de aflição em nós, desenvolvemos essa carga em nós por um período muito longo em muitas situações. Isso gera muitos conflitos emocionais e o desafio de fazer o enfrentamento. Então, muito, como Albino Teixeira coloca, muito mais, o desafio de hoje é muito mais enfrentar do que enfrentar a dificuldade, é a ansiedade por aquilo que vai acontecer e muitas vezes nem acontece. E nós sabemos que as aflições, elas fazem parte de um processo educativo do espírito. Ninguém cresce sem experiência. Ninguém chega no ponto em que nós chegamos sem passar por experiências. Mas cada um vai ter aí um enfrentamento, uma forma de encarar esses problemas e gera crescimento. Outros já geram um sofrimento, muitas vezes ficando numa zona de conforto, ficando por anos batendo na mesma tecla ou encarnações na mesma tecla. O Dr. Geraldo José Baloni, no livro Da Emoção à Lesão, ele vai dizer também mais ou menos isso, que ele vai dizer que a experiência emocional é composta pelos significados pessoais, emocionais e sentimentais aprendidos nos fatos de nossa vida. Então, são essas experiências que nos forjou até aqui. Muitas situações ainda em que nós vivenciamos têm uma relação direta com o passado, quando nós trazemos as culpas, os ressentimentos, e aí a doutrina espírita vai nos colocar, né, que o perdão é uma ferramenta extraordinária para isso, o perdão e também o auto-perdão, não se sinta culpado por aquilo que você fez no passado e acredita que não deveria ter feito. Você, se repensar tudo isso, não tinha a maturidade que tem hoje, podia ter feito diferente. Mas como dizia Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode agora construir um novo fim. E por que vai ficar batendo na mesma tecla? Agora, o outro grande problema é quando a gente vive algo que não aconteceu, que gera uma ansiedade gigantesca, e a gente acaba não vivendo a experiência de cada instante, como dizia Drummond, porque a vida, ela se faz nesse momento. Então, diante das nossas dificuldades, eu preciso começar a refletir sobre aquilo que eu estou vivendo quer me dizer. Eu estou num processo de lamentação, dos questionamentos, dos porquês. Ou já estou vivendo um ser mais consciencial e já perguntando para quê? Senhor, para onde você quer me levar com isso? Então, esse aprendizado é que vai fazer parte da nossa maturidade, do espírito que está fazendo essa grande viagem, porque a vida ela não é simplesmente um intervalo de tempo entre berço e túmulo. Não começou no berço, não terminou no túmulo, ela vai muito além. As reencarnações, elas são solidárias umas às outras. Então, quando eu desencarno, morri, eu vou falar, não, agora eu vou começar de novo. Não, não vamos começar de novo. Nós vamos começar de onde nós paramos. E isso que é interessante da vida, não é? Então, o desafio que nós estamos enfrentando hoje, na verdade, é um processo educativo, é uma medicação que nem sempre a gente está com vontade de tomar. Desculpa. E algumas vezes eu preciso tomar um remédio amargo, né? Emmanuel diz assim, que a tempestade da hora em que vivemos
é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Olha que interessante. Talvez essa dor é exatamente aquilo que a gente precisa para trabalhar num futuro, um ser mais consciente. Quando tem uma visão assim, é muito mais saudável para a vida. E não gera sofrimento, né? Porque, como diz Drummond, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é a não aceitação daquilo que a gente vive. E nessa vida moderna, que a gente corre o tempo todo e quase não tem tempo para nada, a gente começa também a ter alguns problemas físicos, principalmente depois que a gente passa de 40, né, Lenilson? O Lenilson não passou ainda, ele é jovem. Mas depois que a gente passa de 40, a gente começa... Faltam só 2 aninhos, viu? Só uma criança ainda. Vai começar.